Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, inspirações, trajetória e legado. Meu nome é Simone Calil, eu sou professora de teatro. Meu sorriso é largo e eu estou usando um batom vermelho. Minha pele é branca, meus olhos castanhos escuros, meu cabelo também é castanho escuro, cacheado e está preso num rabo de cavalo. Eu estou usando uma blusa branca com listras e um colar com bolas azuis grandes. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro tamanho médio com flores pintadas. Um quadro pequeno com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um olho turco pequeno e um enfeite chinês também pequeno. Estou muito feliz que hoje nós vamos pedir licença para falar do senhor Abdias Nascimento. Porque se você pergunta a qualquer pessoa de qualquer escola de teatro no Brasil sobre Nelson Rodrigues, a pessoa sabe responder. Se você pergunta, sei lá, sobre algum outro autor ou ator teatrólogo, provavelmente vai responder. E se você pergunta sobre o Abdias, mesmo dentro de uma escola de formação de atores, tem uma cara de paisagem. E isso é muito grave, porque ele funda o Teatro Experimental do Negro, que é um grande marco no teatro brasileiro. E esse apagamento dessa história dentro das próprias escolas de formação de atores é uma forma grave de racismo. E ele traz uma coisa muito ligada ao Brasil, porque ele traz essa vontade, essa proposta de uma forma de produção da vida negra, mas a partir do diálogo com outras etnias existentes no Brasil. Europeus, indígenas e todas as outras etnias, mas tendo a prioridade das vivências das pessoas negras, como uma questão central da sua identidade. O que são essas vivências? A oralidade, as crenças, a religiosidade, a musicalidade, a memória, o próprio corpo negro. E a gente fala em teatro, em performance, é indiscutível a gente falar da questão do corpo. E por último, mas não menos importante, que é o conceito de negritude, que está ligado a toda a independência do Senegal. É um momento muito importante na história do continente africano, porque é quando a gente tem a independência do Senegal. O conceito de negritude, ele é um conceito antropológico, ele está ligado à sociologia, pessoas de etnias diferentes, e aí, obviamente, que dentro desse grupo de pessoas de pele negra, a gente tem diversas etnias. Eu nem posso entrar nessa seara, porque senão dá 6 horas da tarde eu ainda estou aqui falando, porque é tudo muito rico, né? Eu até postei essa semana, porque quando a gente fala, eu tenho muita gastura quando a pessoa fala assim, não, porque na África, como se a África, que é um continente gigantesco, fosse uma coisa. Se você pensar na diversidade, na multiplicidade de países, e dentro desses países, a multiplicidade de etnias, de culturas, sabe? E em toda essa riqueza, né? Porque é um continente muito rico, fauna, flora, natureza, pedras preciosas. Você pensar na pobreza da África, você não pode pensar na negritude, você tem que pensar na branquitude, no hegemônico europeu, no colonizador, né? Eu vou ler aqui o que o próprio Abdias fala da negritude, tá? Só para a gente... Ele fala, a negritude proporcionou ao movimento de libertação dos países africanos um grande impulso histórico e fonte de muita inspiração, e ao mesmo tempo influenciou profundamente a busca de caminhos de libertação dos povos de origem africana em todas as Américas, prisioneiros de um racismo cruel e de múltiplas dimensões. No Brasil, entretanto, o tabu da democracia racial, vamos falar muito disso hoje, o Teatro Experimental do Negro era a única voz a encampar consistentemente a linguagem e a política da negritude, no sentido de, aí é o conceito de negritude,
priorizar a valorização da personalidade e da cultura específicas ao negro como caminho de combate ao racismo. Por isso tem a Teatro Experimental do Negro. Ganhou porta-vozes da cultura convencional, dos porta-vozes da cultura convencional brasileira, o rótulo de promotor de um suposto racismo às avessas, fenômeno que invariavelmente e erroneamente associavam ao discurso de negritude. Na verdade, a negritude é o entendimento de que pessoas de culturas diferentes têm formas diferentes de se expressar. E o que ele vai trazer é você priorizar a ancestralidade de matriz africana como forma de expressão. E aí a partir do Abdias, ele vai falar de toda essa opressão, principalmente dentro das artes, né, que acaba sendo depois a área dele, ele é a princípio economista, mas depois um grande artista, de você ter que se render a formas de branquitude, a formas europeias, especialmente centro-europeias de expressão, que não são da sua identidade, que não são a sua referência matriz. Abdias, para as pessoas que são de santo, ele era Xangô com Oxum. E sai da frente. Pisciano, nascido em março de 1914, neto da Dona Ismênia, nascida em Franca, interior de São Paulo, hoje em dia conhecida pela sua produção de sapatos, mas naquele período muito conhecido pelas suas fazendas, uma cidade altamente escravocrata. A Dona Ismênia, neta do Abdias, era uma ex-escrava. E a mãe dele, a Dona Josina, ela fazia doces para fora, cozinhava e era ama de leite. Ela teve 7 filhos com seu José, ele teve um pai bastante presente, e uma família muito presente e uma família católica, muito católica. E isso é importante para a gente saber mais adiante quando ele se converte ao candomblé. E ele acompanha, eles têm 7 filhos, e a dona Josina, ela levava as crianças às fazendas, porque ela cozinhava à noite, fazia comidas e doces à noite, e durante o dia ela ia percorrendo as fazendas para vender, né, aquilo que ela produzia. E o Abdias lembra muito dessa infância, dele criança, já observar a diferença, assim, dele se questionar por que todos os trabalhadores eram negros e por que os donos da fazenda eram brancos. Ele sempre muito jovem, muito menino ainda, dele olhar, ele narra isso, dele olhar e dele falar, uai, por que sempre... nunca vai ter alguma coisa diferente, e ao mesmo tempo ele lembra muito da mãe dele reunida com outras mulheres, no lugar onde as pessoas que trabalhavam na fazenda se reuniam, sentada em volta de uma bacia enorme de pipoca, para contar causo, para contar história. E aí, já adulto e um grande acadêmico que era, ele vai estudar o fenômeno principal da transmissão de conhecimento de matriz, da matriz africana, que é a oralidade, né, que está dentro do candomblé, mas que também está na questão das ervas. Que aí ele volta e fala, como que essas pessoas sabiam? Minha mãe sabia tudo que era erva para curar doença. E aí ele lembra desse período e ele vai entender que o fenômeno da oralidade está num lugar de uma enorme elevação intelectual. Porque junto com a oralidade vem a memória, vem a inteligência dentro da memória. E ele vai falar muito disso, que a oralidade ela não é um fenômeno menos importante para a intelectualidade. Ao contrário. O registro é mais fácil de ser deixado para a posteridade, mas que a riqueza da transmissão de conhecimento, né, através da forma oral, ela é muito maior, porque ela engloba uma relação interpessoal. E isso é o que faz, isso é o que acrescenta valor a uma determinada cultura. Umas fotos aqui, olha, Dona Ruth de Souza, novinha, em Otelo. Dona Ruth e o próprio Abdias fazendo Otelo, né? Olha que forte essa imagem. Aqui são alguns ensaios. Tem muita gente, né? Eu fico lembrando sempre desse período, desse tempo, assim, não só no TEM, no Arena, são períodos da história do teatro brasileiro que muita gente está no palco, você tem marcações em coro. Hoje em dia, você assiste uma peça com 4 pessoas, é um luxo.
né? Tudo foi ficando muito caro, né? E ali não, né? É comum, tanto no teatro amador quanto no profissional. O Teatro Experimental do Negro é profissional desde a sua fundação, tá? Aí eles editam a revista Quilombo. E na primeira edição já vem aqui Nelson Rodrigues, estão vendo? Dando super declarações. Nelson escreve O Anjo Negro para o Abdias, para o TEM. Acaba que a primeira montagem, dirigida pelo Ziembinski, ela foi censurada já no Estado Novo, e aí o ator que faz o protagonista é um ator branco, com o rosto pintado. Eles não deixam os atores negros entrarem em cena. Anos depois, o TEM vai remontar, né? Mas aquela primeira montagem... E aí o Abdias, ele defende muito, Nelson. É muito bonita a relação de parceria, assim, de solidariedade dos dois, sabe? Cacilda Becker, com ele. E aqui a gente tem Orfeu da Conceição, ensaio. Olha o Vinícius aqui atrás, ó. E aí, provavelmente a gente estranha, né? Eu estranhei, assim, quando eu vi... Cacilda Becker está fazendo o quê nessa peça? A proposta vai muito além de você ter atores do TEM, né? Do Teatro Experimental do Negro, de você ter atores e atrizes negros em cena ou só peças com temática racial. Abdias era um gênio. A proposta é, a partir desse encontro de uma identidade de negritude, transformar a cena e a estética do teatro brasileiro, envolvendo pessoas de toda e qualquer etnia, mas priorizando a negritude, que é a etnia de maioria no Brasil. Por isso que em Orfeu temos Bibi Ferreira, por isso que temos a Cacilda no Anjo Negro. Por isso, porque as pessoas vinham participar porque elas queriam fazer parte daquilo tudo e porque tinha ali também uma rede de cumplicidade. O Abdias, ele era um unificador, apesar dele ter sido uma pessoa muito polêmica, ter brigado com meio mundo, mas ele era, na sua essência, um unificador. Sabe aquele provérbio, se queres a paz, prepara-te para a guerra? Era ele, assim, ele brigava, mas ele trazia todo mundo junto. Mas ele trazia todo mundo junto dentro de uma proposta estética que priorizasse toda a matriz africana. Esse vizinho, que depois vira um grande amigo dele, tinha o quê, gente? A Disney do intelectual, uma biblioteca gigante, com todos os caras, eu fico toda arrepiada, porque imagina, eu me coloco no lugar assim, dessa criança, desse adolescente, quando dá de cara com todos aqueles exemplares. E aí ele lê todos os grandes autores possíveis e imagináveis, toda a melhor literatura brasileira, internacional. Aí uma pessoa que já tem uma personalidade assim, que já está estudando, né, que já fez ali o curso para o técnico, a cabeça bate no teto, né? Aí ele precisava sair de Franca, não dava mais, porque ele começa a trabalhar. Ele tem até, como técnico de contabilidade, ele começa 2 empregos em Franca, e aí com 16 anos ele vai para São Paulo pelo Exército, que era a forma que ele tinha de ir. E aí São Paulo é muito complicado. Ele fala, o racismo cuspiu na minha cara. E ele tem um grande amigo em São Paulo, também negro, chamado Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves, é aí que ele começa, né, em 1932, já envolvido ali com o movimento integralista e tal, e eles também começam a descobrir a boemia de São Paulo. Imagina, né, um garoto de menos de 20 anos, e aí tem um episódio, o Rodrigues Alves também é do Exército, que eles vão lá para uma boate, para um cabaré, aí chega na porta, o cara não deixa eles entrarem, e aí eles começam a discussão, acaba que chama a polícia, e tem esse delegado que vem, e aí os dois batem no delegado. Guardem esse episódio, porque daqui a 10 anos ele vai fazer diferença na vida do Abdias, tá? Em 1936, ele é desligado do Exército, por conta desse episódio, e ele vem para o Rio de Janeiro. Ele vai morar no Morro da Mangueira.
mais um momento de ruptura. O samba. Ele descobriu o samba. E aí, falou, mas espera aí, como que não antes, sabe? Isso aqui é minha identidade, isso daqui é minha gente, isso daqui é na minha raiz, isso está dentro da musicalidade do meu corpo. Isso aqui é minha história. Então, ali tem um primeiro momento. Em 37, ele se muda da Mangueira e ele vai para Caxias. Aí é outro momento, que agora é só glória, né? Se Deus quiser. E quando ele chega em Caxias, ele começa a frequentar o terreiro do pai Joãozinho da Gomeia. No terreiro do pai Joãozinho da Gomeia, quem que ele conhece? Solano Trindade. Aí forma o que eles brincam de ser o quarteto da filosofia da cultura negra, porque tem o maestro, Abigail Moura, o Babalorixá, né, o pai Joãozinho da Gomeia, o Solano Trindade e o próprio Abdias. Eles ficam horas e horas e horas e horas e horas e horas conversando sobre cultura, filosofia, história. São pessoas brilhantes que já têm um conhecimento enorme sobre a história e a política dos países africanos, sobre, né, toda a questão da religiosidade. Mas aí esse período que ele está em Caxias, que ele se converte ao candomblé, que é quando ele se descobre, assim, se percebe no mundo com a riqueza daquela identidade africana, com aquela identidade, com toda a origem, com toda a ancestralidade, com toda a força, toda a oralidade, toda a memória, toda a musicalidade. Adorava eles. E eles passavam horas, assim, eles faziam sarau na pensão, com toda coisa da Orquídea. Tem até, eu vou mandar para vocês o programa Espelho, do Lázaro Ramos, com ele. E ele falando, mas por que a Orquídea está tão longe? Ele já bem velhinho. Traga essa Orquídea para perto, ela é o meu símbolo. A orquídea é o meu símbolo, é a beleza parasita, é a minha irmandade, é a irmandade da orquídea, que era aqueles poetas. A orquídea é da onde nasce tudo, né? Foi a grande ruptura. Por quê? Porque eles pintavam o caneco. Você imagina esses jovens rapazes bonitos, intelectuais, poetas, na Lapa, no Rio de Janeiro, pintando os canecos por aí. E eles resolvem fazer uma viagem para mudar a vida deles. Eles resolvem mochilar pela América do Sul. E assim eles vão. Mas eles eram tão doidos que na véspera eles têm uma bebedeira. E aí uns conseguem embarcar e os outros ficam dormindo, perde o horário do navio. A Abdias só chega no Peru uma semana depois, no Amazonas. Eles vão primeiro para o Pará, depois para o Amazonas, uma semana depois. É aquela confusão. Então imagina essa viagem, que era uma coisa assim de galera, sabe como? De moçada. Então eles fazem aquele trajeto do Amazonas para o Peru, para a Colômbia, para os Andes, Bolívia, Buenos Aires. Só que no Peru, em Lima, ele vai assistir a uma peça de teatro, O Imperador Jones, que foi essa peça que eu passei para vocês, né? Ali é a grande ruptura da vida do Abdias, porque tem um ator, o Hugo Devier, que é um ator branco, argentino, com o rosto pintado, né? Hoje em dia a gente fala blackface, antigamente falava brochurado, né? Que passou brochura. E o mundo dele para ali, naquele teatro em Lima, naquela peça. Ali
ele volta naquela vez que ele foi proibido de encenar quando era criança. Ele volta em muitos momentos da vida dele e ele entende o que tinha acontecido. Ele falou, nunca teve ator preto na cena. Por isso que me proibiram. Por isso que esse cara está pintando o rosto. Quando o protagonista é negro, por que não tem papel de protagonista, né, para artistas negros? E quando tem, são sempre os subalternos, os empregados, reforçando ali um estereótipo serviçal. E ele não tinha resposta de por que não tem. Ele falou, agora vai ter. Agora vai ter. Se ninguém fez antes de mim, sou eu que sou boi de piranha, sou eles que me aguardem, eles que me esperem. E ele já vai, a partir dali, o economista já fica para trás. Depois, quando eles vão para Buenos Aires, ele fica um ano, essa viagem deles é bem longa, assim. Ele fica um ano no Teatro del Pueblo, em Buenos Aires, estudando teatro. E ali começa a formação do dramaturgo, porque ele tem acesso a um enorme acervo teórico e dramatúrgico. Eles têm aulas, inclusive, de dramaturgia. Ali ele começa a escrever para teatro. Ele volta ao Brasil em 1943 para colocar o plano dele em prática. O que acontece? Lembra daquela briga em 1936? Lembra disso? O que aconteceu? O processo correu à revelia, ele estava fora do Brasil, ele volta para o Brasil e é preso, fica um ano na prisão do Carandiru. Só que o Abdias, ele é esse cara que ele vai rebater com projeto, com arte, com coisas de ordem prática que vão transformar a sociedade. O que ele faz no Carandiru, em 1943? Ele funda o Teatro do Sentenciado, porque ele acabou de chegar de Buenos Aires com todo o conhecimento que ele ficou um ano estudando, ele está doido para colocar em prática, ele está num lugar onde ele tem tempo, e ele usa o tempo dele para meditar. Ele era uma pessoa muito ligada às questões de religiosidade, então ele tem um tempo de reconexão mesmo com o sagrado, através de reza, através de meditação, para ler compulsivamente, como sempre leu, um devorador de livros, para planejar o teatro experimental do negro. Por isso que quando acontece, quando é fundado, ele já é fundado de forma profissional, já estava tudo pronto, os caminhos já estavam todos ali muito amarrados. E ele usa esse período do Teatro do Sentenciado para exercer o que ele aprendeu durante um ano. Então, são os próprios presos que escrevem as histórias. Abdias dá aula de teatro, então ele fica esse um ano ganhando prática em dirigir, em dar aula e ensinar a atuar. Posso fazer uma parte? Diga. Essa importância que você está falando do Abdias, porque ele pensava o teatro não só para realmente colocar o homem e a mulher negras no palco, né? Que a gente teve a Companhia Negra de Teatro de Revista em 1926 com The Chocolate, né? Que a intenção era só isso, né? Era ter um elenco negro em cena. Não tinha um desdobramento político, um desdobramento social que vai ter no TEM, né? Tanto que aí a Companhia Negra de Teatro de Revista se acaba por conta das críticas, né? Inclusive da Tarsila do Amaral, que acha que o próprio De Chocolate é um homem muito exibido, né? E a SBAT proíbe que a companhia faça uma viagem internacional porque diz que vai ser um descrédito para o país, né? Então, quer dizer, essa importância grande, né, do TEM e do Abdias, né? Saindo simplesmente de ter a representatividade negra, que é importante, mas ele era sair dos palcos, não é isso? Exatamente. Ai, Luiz, você é sempre tão preciso nas observações. Exatamente. Tem uma coisa que ele fala, já bem mais velhinho, ele fala, eu olho para trás e eu vejo essa geração que pode ter um artista, e que com certeza tem um artista como o Grande Otelo, da magnitude de Grande Otelo, que vai para a cena fazer o que ele quiser, falar o texto que ele quiser,
o que ela quiser, que você falou homens e mulheres negras. Isso é muito importante, porque ele é um cara que ele tem um pensamento muito voltado sempre para a questão do gênero. Ele traz muitas as questões das mulheres também, não só das pessoas negras, mas das mulheres e das mulheres negras, né? E é bonito quando ele fala isso, né? Tudo que eu fiz me vale porque eu olho hoje e eu vejo que essa geração não vai ter que ser o grande Otelo, que só tinha que fazer piada, que só tinha que estar num outro lugar jocoso para ser aceito como um grande artista. E aí é exatamente essa a diferença do TEM. E ele funda o TEM em outubro de 44, dia 13 de outubro de 44 é a fundação oficial. E aí tem que eu vou ler um trechinho do Abdias. Gente, eu tô cansando vocês? Tá todo mundo só prestando atenção? Não, tá muito legal. Ai, que bom, que bom. Aí ele ótimo, Calil, continua. Oba! Você falou da Tarsila, né? E ele fala da Semana de 22 e desses artistas. Cara, ele não poupa ninguém, né? Ele vai falar. E essa é a grande questão. Assim, ele sempre vai botar a boca no trombone dando nome aos bois. Ele paga um preço muito caro por isso, mas ele faz isso. Polidamente rechaçada pelo então festejado intelectual mulato Mário de Andrade, de São Paulo, minha ideia de um teatro experimental do negro recebeu as primeiras adesões. O Mário foi contra, politicamente, mas foi contra. O advogado Aguinaldo de Oliveira Camargo, companheiro e amigo desde o Congresso Afro-Campineiro, que realizamos juntos em 1938, o pintor Wilson Tibério, há tempos radicado na Europa, Teodorico dos Santos e José Herbel. A estes 5 se juntaram logo depois Sebastião Rodrigues Alves, militante negro, Arinda Serafim, Ruth de Souza, Marina Gonçalves, empregadas domésticas, o jovem valoroso Claudiano Filho, Oscar Araújo, José da Silva, Antonieta, Antônio Barbosa, Natalino Dionísio, entre tantos outros. Ele tinha uma questão muito forte do psicológico, né, de cuidar do psicológico dessas pessoas que eram oprimidas. O que é esse projeto enorme, como o Luiz falou, e, né, como eu tinha falado, que vai muito além de peças com temática racial ou de colocar pessoas, artistas negros em cena. As produções que fossem uma forma de uma produção estética que levasse a outras possibilidades no teatro brasileiro. E que levasse a possibilidades cênicas múltiplas, desde a construção da dramaturgia até a performance no palco, que priorizasse essa interpretação, essa performance, levando em consideração o corpo negro, a musicalidade do corpo negro, a forma, e que toda essa estética ela não fosse uma opressão hegemônica europeia, como sempre foi. E ele pensava a população amplamente. A ideia era ferramentar as pessoas com projeto de alfabetização. Então, tinha aula, foram mais de 600 pessoas alfabetizadas. Tinha aulas de cultura geral. Eles davam aulas de cultura, aulas de teatro, todas as atividades que estimulassem esse protagonismo social, cultural e político. As pessoas que entravam, que estavam ali, elas começavam a ter acesso a um mundo completamente intelectualizado, erudito, mas também popular, mas com todas as referências dentro da matriz africana. Não é só um mundo intelectualizado europeu, é um mundo intelectualizado com as referências de escritores, de autores, de historiadores vindos do continente africano, ou brasileiros, ou americanos, ou de qualquer lugar que fosse, mas com ascendência afro. Imagina a ruptura que foi na cabeça das pessoas, porque isso é um boom, isso sai no jornal, eles escrevem o jornal O Quilombo. São intelectuais negros falando das vivências das pessoas negras. Não é mais o intelectual branco falando da vivência das pessoas negras. Existe uma propriedade
nesse discurso existe uma elevação de autoestima coletiva, individual, obviamente, que é causada por essa atitude, por esse discurso. Em 45, eles fazem a Convenção Nacional do Negro, com 500 pessoas presentes em São Paulo e 200 pessoas presentes no Rio de Janeiro. Dessa convenção, tá no livro que eu vou indicar para vocês, eu vou mandar o manifesto, eu não vou ler aqui porque ele é um pouco longo, mas eles trazem já um manifesto sugerindo a reparação. Então, ali, ele já fala, estou falando de 1945, ele já fala em bolsas de estudo para pessoas negras, ele fala numa lei antirracismo, ele fala em cotas nas universidades e nas escolas, eles falam tem vários itens. Então, assim, é um congresso, é uma convenção, mas que que resulta num documento muito importante. Então, em 45, em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 48, eles fazem essa conferência no Rio, Conferência Nacional do Negro. E aí tem representantes de grupos em vários estados. Porque essa altura do campeonato, você já tem o modelo do Teatro Experimental do Negro em Porto Alegre, você já tem o modelo do Teatro Experimental do Negro na Bahia, você já tem no Rio Grande do Sul, você já tem em Minas Gerais. O negócio se espalhou. Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Já se espalhou, e aí você já começa a ter todo esse movimento dos grupos, né, que se organiza. A gente ainda não tem esse nome de ONG, de nada, mas são instituições, grupos, próprias confrarias, e as pessoas vão se reunindo, e aí tem uma enorme representatividade dos outros estados do Brasil nessa Conferência Nacional do Negro. A partir disso, o TEM patrocina a Associação das Empregadas Domésticas do Brasil, e o Conselho Nacional de Mulheres Negras. Patrocina, assim, o dinheiro do TEM é usado para fundar essas duas organizações. A conferência foi em 1948, certo? Em 1951 é aprovada a Lei Afonso Arinos. E aí, nesse momento, quando o TEM é fundado, né, ali em 44, não tem escritores, não tem texto. Não tem texto com protagonismo negro, não tem texto que se encaixa a essa proposta tão ampla dessa estética, com o fortalecimento da matriz africana, priorizando a matriz africana. Ele fala, pô, eu vou montar o Imperador Jones. Ele falou, como assim? Não, eu vou montar o Imperador Jones. E aí, ele manda uma carta para o O'Neill. E o O'Neill, já no leito de morte, responde. O O'Neill já é um grande dramaturgo, né? O O'Neill ele morre em 1953, é de 88 a 53. Um dramaturgo realista, já muito premiado, escreve sobre uma sociedade marginal dos Estados Unidos. É uma escrita sempre de denúncia, né? Uma escrita realista de denúncia. E aí o Abdias escreve para o O'Neill, e o O'Neill responde, já no leito de morte, que ele não só libera os direitos do Imperador Jones, como de todas as peças dele que o TEM queira montar. E ele, antes de morrer, deixa isso registrado. E ele fala, eu conheço muito bem essa opressão que você narra do teatro brasileiro. Não foi diferente aqui nos Estados Unidos. Olha o pan-africanismo. Há, nesse momento, uma reunião de artistas no Palácio do Catete com o então presidente Getúlio Vargas. Para poder fazer, né, solicitações da classe e tudo. Aí Getúlio chama Abdias num canto, fala assim, Abdias, que história é essa de teatro de negro? Me explica como que é isso. O Abdias explica para ele qual é a proposta, rapidamente, ali naquele pouco tempo que ele tem com o presidente, ali naquele coquetel. Ele fala, e vocês estão precisando do quê? Aí ele falou, da pauta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu quero fazer essa peça lá. Aí ele falou, tá bom, eu te dou uma noite lá. Fulana, dia tal, tá. Eles montam o Imperador Jones. E o Aguinaldo Camargo arrebenta no papel. É um sucesso. Só que essa noite de estreia, em 45, foi o dia da grande festa do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam muito apreensivos. E aí tinha, assim,
Eu vou mandar para vocês um artigo que o próprio Abdias descreve essa noite, tá? Tem um artigo que ele fala dessa trajetória do TEM, e ele descreve essa noite, ele fala assim, gente, tinha uma festa lá fora que a gente estava com medo das pessoas não chegarem, a maioria da plateia não era de pessoas negras, mas acabou que teve bastante público, não lotou, tinha barulho, mas assim, dane-se, a gente estava estreando artistas negros, né, atrizes negras, atores negros no maior palco do país, então era a capital do Brasil, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um grande marco, porque a gente vai entrar em todo um debate de representatividade, de espaços que são ocupados, de espaços públicos que são ocupados, de espaços de chancela, né? Existe uma chancela em você fazer, uma chancela artística, em se fazer uma peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Imagina. Se hoje tem, imagina em 45, né, com o Rio sendo a capital do Brasil. Nisso eles seguem adiante, ainda sem textos de dramaturgos, então eles continuam montando o Anil, eles montam o Filho Pródigo, eles montam todos os filhos de Deus têm asas, até que ele fala assim, cara, não dá. Não dá, assim, a gente precisa... E eles fazem um festival de aniversário. Eles fazem um seminário pelo segundo ano do Teatro Experimental do Negro, com um seminário de dramaturgia. E aí começa a frutificar, né? Tem vários momentos, assim, super importantes, porque eles montam o Otelo, né, em 46. Quando ele montaram o Anda, tem ali um grupo de pessoas de danças, tem muita coisa da presença dos orixás e tal, e é engraçado, porque o Abdias, ele é muito, muito direto, né? E quando questionam, tipo, a obra dele, por que tem tanta presença de orixá, ele fala, o Renascimento italiano é tudo baseado e alicerçado dentro das figuras católicas. Então, eu posso desenhar Jesus, posso fazer imagem de santo, mas não posso fazer de Iemanjá, não posso fazer de Xangô, de Oxum, né? Por quê? Como assim? E aí, Juluco, Oionile, Kilo cheio, Iriquini, Baode. Ai, Juluco, Oionile, Kilo cheio, Iriquini, Baode. E aí, Juluco, Oionile, Kilo cheio, Iriquini, Baode. Ai, Juluco.